E aí, cabra véi, sanfoneiro, seja bem-vindo para mais uma aula de forró, de aula de sanfona, de alta catilogência. Aqui é onde eu te ensino tudo o que você precisa saber para destravar o seu repertório de forró na sanfona. E na aula de hoje nós vamos falar sobre a jornada para quem quer destravar um repertório de forró na sanfona. Esse vídeo pode ser para dois tipos de pessoas, né? Quem já toca sanfona de outro estilo, ou que aprendeu algumas músicas e ainda não consegue tocar o repertório de forró, ou para quem quer tocar do zero, quer destravar o repertório de forró do zero. Você não sabe nada de sanfona, você está começando agora, fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para destravar o repertório. Mas vamos lá. O que é essa jornada para destravar o repertório de sanfona? Né? Essa jornada é um passo a passo, um conjunto de atividades que você, se você fizer essas atividades na ordem certa, você vai conseguir tocar no final desse processo um repertório de forró na sanfona. Essa metodologia, né, eu desenvolvi ao longo aí de todo esse tempo com as aulas de sanfona que eu dei. Desde 2014 eu comecei dando aulas presenciais, já gravei alguns cursos de sanfona, tive alunos online de várias partes do mundo, inclusive, mas no final disso tudo eu compilei as melhores estratégias, né, as experiências que deram mais certo e desenvolvi esse passo a passo para você. Eu estou te passando esse passo a passo que eu utilizo com meus alunos nos cursos, nas aulas individuais, mas você pode fazer esse passo a passo sozinho aí na sua casa. Você pega os passos e vai procurando conteúdo, vai orientando seus estudos com os objetivos que eu vou botar aqui nesse vídeo. Primeiro, eu quero dizer para vocês que não é um processo longo e nem é fácil. Né? Eu costumo dizer que difícil é para quem não faz, nem começou. Fácil é para quem faz todo dia. É simples para quem faz todo dia. Então, se você está com uma expectativa de aprender sanfona rápido, em 2, 3 meses, isso é muito difícil de acontecer, salvo raríssimas exceções, onde a pessoa já tem um conhecimento musical, onde a pessoa tem muito tempo para se dedicar e a pessoa tem uma facilidade com isso, e até que dá para, em 6 meses, a pessoa tá tocando um repertório legal. Eu já vi isso acontecendo, mas de pessoas que já eram músicos e começaram a tocar sanfona. Se você está começando do zero, eu aconselho você pensar mais ou menos em 18 meses. É um tempo bom, né? 1 ano e meio mais ou menos, para você tocar sanfona, você tocar as suas primeiras músicas. 1 ano se você for muito dedicado, tiver muito tempo livre. Mas 18 meses é um tempo para você ter os primeiros resultados, assim, no sentido de tocar a música completa, né? Solo, acompanhamento, e se você manter a dedicação sempre. Como geralmente muitas pessoas têm outras coisas, outras prioridades, esse tempo pode aumentar. A gente pode ter um resultado um pouco mais demorado. Mas isso vai depender do seu caso, da sua motivação, e é o dia a dia que vai dizer isso aí pra gente. Cada pessoa pode ter suas dificuldades, né, em particular, mas essa metodologia é como se fosse um passo a passo, é como se fosse um GPS que a gente liga para sair de um lugar para o outro, né? Às vezes tem que ter uma correção de rota e você tem que saber fazer essa correção de rota também. Mas você deve estar se perguntando, não, se você está querendo tocar sanfona, provavelmente é porque em algum momento você percebeu que isso é importante. Então, se é importante para você, você deve ter reservado um tempo, ter um período aí para fazer. E aprender sanfona é um projeto muito grande. Não é, eu já falei e eu repito que não é simples, não é rápido, mas a gente pode pegar um processo muito grande e dividir em atividades menores, atividades que a gente consegue realizar em meia hora, em 15 minutos, né? Então, quando você pega aprender sanfona,
É muita coisa para você fazer. E se você não organizar, não dividir esse processo em etapas, e cada etapa em atividades, né? E cada atividade numa atividade pequena que você possa realizar em 15 minutos, você pode ficar meio confuso. Então, um exemplo, a gente em 15 minutos a gente pode em 15 minutos a gente pode completar uma atividade que vai deixar a gente mais perto do repertório? Eu digo que sim. Então, se você quer aprender uma música, uma das atividades é anotar a letra da música. Então, em 15 minutos, você consegue anotar uma letra de uma música. Então, você já vai estar um pouco mais perto de tocar aquela música. E aquela música vai fazer parte já do seu repertório. Então, se você separa 15 minutos para escrever a letra de uma música, depois você separa mais 20 minutos para dividir os compassos dessa música, entender a forma. Se você separa depois mais 10 para procurar os acordes, ou para anotar uma cifra, ou para assistir um tutorial, você vai estar cada vez mais perto. É claro que essas atividades pequenas, né, por exemplo, copiar uma música, você vai executar ela algumas vezes nesse processo, porque se você quer tocar um repertório aí de 20 músicas, você vai ter que anotar a letra dessas 20 músicas. Eu digo anotar porque é um processo que facilita a memorização, facilita a análise, facilita o processo do estudo. Se você não faz isso, fica as coisas muito soltas e você não consegue perceber essa evolução. Assim, a gente vai fazer na parte de tocar os solos, na parte de colocar o ritmo, na parte de fazer o acompanhamento, na parte de ensaiar o bloco das músicas, enfim. E você vai ver que está tudo divididinho para você não ficar perdido. Então, eu gosto de dizer e gosto de usar esse exemplo com os alunos que a gente até consegue assar um boi inteiro. Se a gente fizer uma fogueira bem grande, botar um espeto assim, a gente consegue assar um boi. Tem gente que assar aqueles carneiro, né? Aquele leitão. A gente consegue assar inteiro, mas para comer, a gente tem que comer uma mordida de cada vez. Então a gente tem que botar na boca apenas a quantidade que a gente consegue mastigar. Então, se você quer fazer um planejamento de estudo, você tem que botar naquele dia para você estudar apenas a quantidade que você consegue dar conta, né? Que é o equivalente ao pedaço de carne que você consegue mastigar e engolir. Se você botar muito, você não vai, um pedaço de carne muito grande na boca, você não vai conseguir mastigar. E aquilo ali vai ficar entalado e pode ter problemas. A mesma coisa é com os estudos. A gente tem que estudar, a gente tem que ter noção, a gente tem que ter consciência do quanto a gente consegue estudar durante a semana, durante o dia, durante o mês. Então, esse planejamento é muito importante, que é ele que vai definir, muitas vezes, o seu sucesso ou seu insucesso na hora de tocar um repertório. E lembrando que só o planejamento não é garantia de sucesso. O planejamento, ele vai te orientar na execução. A execução, sim, desse planejamento é que vai trazer os resultados. E se você não fizer um planejamento, eu já vi muita gente, e a maioria dos alunos que chegam para mim, tem esse problema, tem esse sentimento de não perceber a evolução, de ficar perdido. Muitas vezes sente que não está evoluindo, não consegue perceber. Às vezes está evoluindo bem lento, às vezes está evoluindo, mas não consegue perceber. E às vezes, quando a pessoa não faz o planejamento, ela está perdendo de evoluir, perdendo de seguir no processo que a gente chega para o repertório. Porque pensa aí, uma pessoa que aprende uma música, aí depois, conseguiu tocar, aí depois vai aprender outra. E vai ficando de música em música, vai chegar um momento que, se você não tiver um esquema eficiente de revisão, você vai acabar esquecendo as músicas que você aprendeu primeiro. E aí você vai ter que ter um trabalho de reaprender essa música. Por quê? Porque não teve um planejamento no sentido de estar revisando e de estar aumentando a eficiência também desse processo de aprendizado. Porque quando você está num processo de tirar um repertório, eu já percebi que é muito mais eficiente você
anotar, você quer aprender as letras, então você bota nessa etapa, nessa semana eu vou aprender as letras de várias músicas. Então você anota várias músicas e começa a ouvir. Então você vai ter essa memorização mais fácil. Depois você quer aprender os acordes, então se deixa para aprender os acordes de todas as músicas, porque os acordes vão se repetindo. Então você aproveita isso, que vai ter muita coisa parecida, para fazer tudo de uma vez. E dessa forma o processo vai ser mais eficiente, você vai acabar desenvolvendo até as habilidades de uma maneira mais eficaz. E se você se perguntar qual é o melhor momento para planejar a jornada, para destravar o repertório, para planejar esses estudos, para planejar essa trajetória, para você conseguir no final tocar o seu repertório de forró. O melhor momento é antes de você começar os seus estudos. Então você já planeja, quando você tem em mente, pô, eu quero tocar forró, você já planeja seus estudos em cima da harmonia, do ritmo, em cima do repertório das músicas que compõem o repertório de forró, que compõem esse estilo que você quer tocar. Uma coisa que eu vejo muito é pessoas que aprendem ritmos que não estão alinhados com o repertório que quer tocar. E às vezes, de um ritmo para o outro, muda alguma coisa de dedilhado, muda alguma coisa de execução, de puxada de fole. E que se você não começa no início, lá na frente você vai ter um pouquinho de dificuldade para estar fazendo isso. Por exemplo, quando você quer aprender a tocar um repertório de forró e está seguindo um método que ele ensina valsa. Né? Começa as primeiras músicas com valsinhas. Você vai aprender a tocar as valsas, isso vai te acrescentar no processo, no aprendizado da sanfona. E isso não é à toa, não estou condenando, não estou dizendo que é ruim aprender valsa. Você vai desenvolver uma certa técnica, mas isso não está alinhado ao processo de tocar um repertório de forró. Então, se você tem esse intuito de aprender um repertório de forró, faz muito mais sentido você começar, por mais que sejam músicas mais simples, mas músicas que tenham o ritmo pelo menos parecido com as músicas do repertório de forró. Então, eu vou deixar aqui para você um passo a passo de como você faz isso, como é que você planeja. Mas primeiro, eu quero chamar a atenção para algumas armadilhas, alguns erros que algumas pessoas cometem que acabam travando o desenvolvimento no repertório de forró na sanfona. A maioria das pessoas que vai começar a aprender a tocar sanfona, isso aí é universal, começa a procurar por aulas de sanfona na internet. E aí começa a chegar aulas muito aleatórias. E aí a pessoa tende a procurar aulas de músicas, né? Ou tende a procurar exercícios. Quando você pega exercícios também que não estão alinhados ao repertório que você vai tocar, você corre um risco de ficar bom em fazer exercício, né? Tocar as escalas, tocar os arpejos, mas acabar que não consegue executar as músicas que você quer tocar. E isso não é legal, porque eu já vi muita gente que começa a tocar sanfona, começa a fazer exercício, arpejo, escala e exercício de fole, mas não consegue tocar uma música completa do início até o fim. E isso acaba gerando uma frustração. O que é o interessante? É você já começar sabendo onde você quer chegar. Então você já pega esse repertório e olha para ele e pensa, quais são as habilidades que eu tenho que aprender? E eu sei que para o iniciante é muito difícil ter esse discernimento. Por isso que eu estou fazendo aqui, o objetivo desse vídeo, dessa aula, é esclarecer esse ponto. Outro erro também que eu vejo muitos alunos cometendo é comprar vários cursos, né? Muita gente fala, esse curso aqui eu vou aprender. Aí depois estuda um mês, 2 meses, aí compra outro curso, aí depois compra um DVD, aí pega um livro, aí acha um canal novo e fica estudando. É muito bom você conhecer várias metodologias, é muito bom você ter, quanto mais conhecimento, melhor. Só que o problema é quando você não consegue assimilar a metodologia por completa. Você fica com um trabalho pela metade, né? Vários trabalhos pela metade, várias músicas que você toca mais ou menos, né? Vários ritmos que você toca mais ou menos e não tocou alguma coisa bem feita. Então, você pode sim comprar vários cursos, você pode fazer aula com vários professores,
mas tenta chegar num ponto que você, pô, eu já entendi o que esse professor quer dizer. Eu já entendi como é que funciona essa metodologia. Deixa eu ver agora na outra como é que vai funcionar. Porque se você não dá esse tempo de evolução, e aí eu digo, 1 ano, 2 anos, depender da pessoa, você vai perder, vai parar no meio do caminho. E isso não é produtivo. E eu já vi muita gente que entra nesse processo de sempre achar que tem um curso melhor ou que é o professor que não é bom, mas quando às vezes o professor ele tem um papel secundário no processo de aprendizado. Porque o mesmo professor pode ter alunos bons que têm resultado e vai ter alunos que não aplicam aqueles conhecimentos e por isso não vão ter resultados. Então, para você ter resultado, você tem que se dedicar. É claro que existem professores que vão ter um conteúdo mais alinhado com um objetivo. No meu caso, eu trabalho mais com um ritmo de forró, com a música nordestina. Vai ter professores que vão trabalhar mais com música sertaneja, com música gaúcha, e que são caminhos diferentes. Você também tem que saber como escolher o professor de acordo com o que você quer aprender, com o que você pretende. Então, dito isso, você deve começar identificando qual é o seu ponto de chegada, qual é o seu objetivo final. Que músicas você quer tocar, para que você quer tocar, em que nível você quer tocar. Por exemplo, no meu curso do treinamento do repertório de forró de alta catilogência, né, o TRAC, a gente trabalha com o objetivo de tocar um repertório de forró na sanfona. E o repertório de forró tem vários níveis, né? Desde o do mais básico até o mais avançado. A gente tem músicas de diversos níveis nesse repertório, que aí eu vou falar mais na frente, e você tem que ter essa noção. Então, o cara que chega no meu curso, ele já sabe, pô, eu quero destravar um repertório de forró. Eu quero tocar Luiz Gonzaga, Flávio José, Dominguinhos, às vezes até Sivuca, aqueles mais difíceis. Uma vez que você define onde você quer chegar, o segundo passo é você identificar em que ponto você está. Muitas vezes o aluno pensa que está começando do zero, mas eu já olho para a pessoa e a gente que já entende essa metodologia sabe que o cara já não está do zero. Se você já conhece o básico de cifras, se você já conhece a mecânica da sanfona, né? Pelo menos a organização das teclas, se você tem um básico de desenvolvimento do Foley, você já está num nível razoável, né? Você está num nível iniciante, que é diferente de quem começa do zero total, sem saber nada de harmonia, sem saber nada de ritmo. Tem alguns alunos que realmente começam do zero, que a gente tem que começar a aprender a bater palma no ritmo, que a gente tem que começar a aprender noção de afinação, que a gente tem que aprender isso tudo. Então, uma vez que você sabe onde você quer chegar e você sabe onde é que você está, o próximo passo é você ver essa trajetória, né? Você ver qual é o melhor caminho para seguir. E aí, mais uma vez, onde chega a orientação do professor. Eu vou passar aqui para você as etapas que você deve cumprir. Muita gente faz essas etapas de uma maneira inconsciente, mas eu vou fazer aqui para você cumprir de forma consciente, saber o passo a passo para você poder se planejar melhor. Então, vamos lá para o passo a passo. Eu dividi o processo de estudo do repertório em 6 etapas, né? Onde a primeira etapa, antes de tocar o repertório, a gente desenvolve algumas habilidades básicas que vão permitir a gente conseguir executar as músicas daquele repertório. Então, se a gente quer tocar um repertório de shot, a gente tem que aprender o ritmo de shot. Se a gente quer tocar um repertório instrumental, a gente tem que aprender aquelas técnicas instrumentais, né? É interessante a gente aprender escala, escala cromática, arpejos, cromatismos, várias coisas que, por exemplo, se você quer tocar um repertório mais básico, você não precisa ter um estudo tão aprofundado
nessa parte mais técnica, né? Então, uma vez que você define as músicas, vamos lá, eu preciso saber o que de ritmo, de harmonia, de técnica e de percepção. Ritmo você percebe, você consegue escutar a música, você consegue identificar, pô, essa música tem um ritmo de shot, essa música tem um ritmo de arrastapé. Você quer montar um repertório para São João. Repertório para São João é mais músicas de arrastapé, marchinhas. Então, vale a pena você dar uma aprofundada ali no ritmo de arrastapé, né? Numa técnica para tocar naquele andamento. Se você quer aprender um repertório de Flávio José, e aí você percebe que a tonalidade da voz de Flávio José é uma tonalidade mais alta, mais aguda que a tonalidade da sua voz. Então você tem que entender de harmonia para conseguir transpor para a sua voz. Então você tem que ter esse estudo e realmente faz diferença quando você desenvolve essa base de estudos. A próxima etapa do repertório é justamente a seleção das músicas e a transcrição da harmonia. Então você escreve música por música, você faz uma playlist nos meios digitais, né? E aí você já pode fazer ou no Spotify ou no YouTube, ou baixar as músicas para o seu computador, para você escutar onde quiser. Você pode fazer isso, você seleciona as músicas de alguma forma que pode tocar e você escreve as letras das músicas. Isso é muito importante no processo de memorização, porque você escreve e depois você coloca a cifra por cima, você vai conseguir ter essa informação quando você precisar, porque muitas vezes quando a gente aprende de ouvido e a gente não registra esse aprendizado que a gente tem na música, a gente fica uma semana, às vezes acontece alguma coisa que a gente fica sem tocar, quando a gente pega para tocar a música, a gente já não lembra mais dos acordes, ou às vezes esqueceu um acorde, e aí você vai ter que ouvir a música para tirar de novo, para saber que acorde é. Se você já tem isso tudo escrito, você olha ali no papel rapidinho, você vê, tirou a sua dúvida e vai embora. Então, é muito melhor para você relembrar essas coisas e até no processo de ensaio também, quando você olha passo a passo, você olha cada ponto, você tem a condição de memorizar mais fácil, principalmente para quem tem um raciocínio mais analítico. E aí, uma vez que você identificou esses acordes, né, você escreveu a letra, dividiu os compassos bonitinho, encontrou a harmonia, ou seja, de ouvido, ou você colocou num aplicativo que dá os acordes, ou você pegou um tutorial na internet, você registra isso, e aí a gente vai para um processo de tocar mesmo essa harmonia na sanfona. E você não precisa já tocar essa harmonia fazendo ritmo. O ideal é você tocar o que eu chamo de tocar a música com a intenção do ritmo no fole. E o que seria essa intenção do ritmo no fole? Se eu vou tocar, por exemplo, um arrastapé, vamos dizer que eu estou montando um repertório de arrastapé. Eu vou lá, selecionei as músicas, né? Fogo Sem Fuzil, Quero Chá, deixa eu lembrar a música de arrastapé. Isso aqui tá bom demais. Você separou lá suas músicas, então você pega aqui. Eu esse ano vou me embora pro sertão, pra dançar pelo São João, farrear com mais de 1000. Ver os velhotes atirar de granadeira, a moçada no terreiro tira fogo sem fuzil. E a meninada brincar de ané, pão e café, sempre na mesa. E as moreninhas passei com alegria, quando for no outro dia tem buchada com certeza. Tocou, executou a harmonia. A gente não está falando de ritmo ainda. O que a gente já pegou de ritmo foi essa intenção do fole. E essa intenção do fole é importante para você conseguir swingar a música, né? Dar aquele swing. Muita gente pensa que o swing vem aqui da mão, do dedo, do movimento do dedo. Não, o swing dos ritmos, todos os ritmos, ele vai vir do fole, né? Porque o fole,
ele vai dar a acentuação. Ó. Aqui é a intenção de um ritmo de arrasta-pé. Se eu quero dar a intenção de um ritmo de shot, já vai ser diferente, ó. Se eu quiser dar a acentuação de um ritmo de baião, o swing do baião, ele vai vingar. Então já muda muito. E aí quando a pessoa começa a aprender o movimento dos ritmos e até o solo, né, o acompanhamento, sem pegar essa parte do fole, vai soar quadrado, vai soar sem swing. Então, nessa terceira etapa, você aprende a executar a harmonia e a já colocar a intenção de cada ritmo. Na quarta etapa, a gente vai trabalhar a execução dos ritmos. Então, a gente vai executar mesmo os ritmos, os padrões de cada ritmo. Então, se eu estou aqui, o ritmo de arrasta-pé. Eu esse ano vou me embora pro sertão pra dançar pelo São João, farrear com mais de 1000, ver os velhotes atirar de granadeira, moçada no terreiro, tira fogo sem fuzil. Eu esse ano... Então você vai botar o ritmo de arrasta-pé, você vai estudar as levadas, encaixar essas levadas na harmonia da música que você viu na etapa anterior. Então é ideal que você botar o ritmo em todas as músicas. E aí, como existem basicamente 4 ritmos no forró, a depender do nível que você esteja, né? Muitas vezes você começa com 2 ritmos, vai aumentando esses ritmos e depois vai colocando variação, mas você separa, por exemplo, todas as músicas de arrasta-pé para você fazer de uma vez só. Então, você aprendeu aquela habilidade do ritmo de arrasta-pé e já aplica em todas as músicas que você for fazer. Se você aprendeu, depois você pega o shot, o ritmo de shot, pô, quais são as músicas que estão no shot? Então, nessa etapa CD, você bota o ritmo. E aí, como é que você deve fazer esse estudo do ritmo? Você pode começar pelo baixo. Então, vamos dizer que eu vou aprender agora as músicas de arrasta-pé. Eu vou botar aqui nos baixos as músicas de arrasta-pé, eu vou cantar o repertório todo só com o ritmo de arrasta-pé no baixo. Então, eu esse ano vou me embora pro sertão pra dançar pelo São João, pra arriar com mais de 1000, ver os velhotes atirar de granadeira, a moçada no terreiro tira fogo sem fuzil. Eu quero chá. Morena, eu quero chá, eu quero chá, eu quero chá, morena bela, eu quero chá, morena, eu quero chá, eu quero chá, eu quero chá, morena bela, eu quero chá, já, 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 morena bela, eu quero chá, 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 morena bela, eu quero chá, morena, eu quero chá, eu quero chá. Outra, eu quero me trepar no pé de coco. Eu quero me trepar pra tirar coco. Depois eu quero tirar o coco, pra depois quebrar o coco, pra saber se o coco é oco. Tem gente dizendo que eu sou louco, porque eu só falo em tirar coco. E aí você vai, pegou os repertórios, ficou bom no baixo, aí você começa a botar o ritmo do teclado. E aí você vai fazer isso. Você não precisa tocar o ritmo mais completo de uma vez. Você pode pegar aqui, uma vez que você pegou o ritmo básico, né, simplificado do arrasta-pé. Eu esse ano vou me embora
pro sertão pra dançar pelo São João, arreia com mais de 1000. Você fez uma música, morena eu quero chá, a mesma levadinha simplificada. Morena eu quero chá, eu quero chá, eu quero chá, morena velha eu quero chá. Morena eu quero chá, eu quero chá, eu quero chá, morena velha eu quero chá, já, 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 já. Ontem sonhei que estava em Moscou, dançando pagode russo na boate Cossacô. Parecia até um frevo naquele cai, não cai. Parecia até um frevo naquele vai, não vai. Beleza, aí você vai, todas as músicas. Beleza, passou todas as músicas. Depois você vai repassar com uma levada de arrastapé mais elaborada. Então, por exemplo... Eu quero me trepar. Eu esse ano vou me embora pro sertão pra dançar pelo São João, farrear com mais de 1000, ver os velhotes atirar no madeiro. E aí você bota essa outra levada em todas as músicas e assim você vai evoluindo os ritmos do repertório. E aí você vai fazer da mesma forma com ritmo de shot, com ritmo de baião, com ritmo de forró. E aí você cumpriu a etapa de execução do ritmo. Próxima etapa vai ser a execução melódica. Então você vai tocar as melodias, você vai aprender as melodias de cada uma dessas músicas. E aí é claro que você vai... Eu vou dizer mais ou menos como é que você vai escolher isso mais para frente, quando eu falar dos níveis. Mas você vai tirar essas melodias ou de uma forma simplificada, ou você vai pegar um tutorial, ou você, de alguma forma, você vai pegar isso. Eu sugiro que você procure um tutorial bem explicado no início, pelo menos para as primeiras músicas. Depois você vai desenvolvendo a percepção, você vai conseguir tirar por conta própria essas melodias. Mas, se você tiver um professor também, ele vai te ajudar muito nessa etapa da execução melódica, principalmente com a questão do dedilhado, porque algumas músicas, elas ficam muito difíceis quando a gente faz com o dedilhado errado e elas não soam bem. Quando a gente muda o dedilhado, as coisas começam a se resolver. Então, músicas simples como essa aqui, ó, se você percebe, se você assistir um tutorial, você já percebe que a música é simples, ó. Uma música que ainda é simples, mas já não é tão... Tem um arpejo maior. Uma música que eu consideraria difícil. Você já vê, ó. Outra música difícil, que aí você tem que ter uma técnica. Então essas músicas você tem que ter certo domínio do instrumento para conseguir executar. Se você está no início, você não pode, é proibido? Não é proibido, mas se você for pegar essa música, você vai demorar muito mais tempo de ter resultado. E eu vou falar o passo a passo, como é que você separa esses níveis, como você escolhe esse repertório. Mas agora vamos falar da parte de juntar, né? Então você, na execução melódica, você tira o solo, pratica o solo no teclado, e aí depois você junta as mãos. E aí tem todo o processo. Se você olhar na aula 15, né, na aula de sanfona de alta cartilogência número 15, eu expliquei o processo que você faz para juntar as mãos. Então, você junta as mãos no solo, beleza, você já está com a música tirada. Vamos para a próxima etapa, que a gente vai fazer o quê? Ensaiar e apresentar. Então, a gente tem uma maneira certa da gente estudar a música
e tem uma maneira da gente ensaiar a música. Qual a diferença de estudar para ensaiar? Estudar, você pratica os exercícios para você aprender a música, né? Para você saber a música, saber onde é que estão os acordes, onde é que está, onde é que você vai fazer. O ensaio já é mais para você aperfeiçoar esse processo. É para você tocar de uma forma mais bonita, você tocar sem errar, é para você tocar com expressão, tocar mais animado. Então é isso que é o ensaio. No ensaio a gente vê ordem de música, a gente vê as dinâmicas, mas conforme a gente vai evoluindo no repertório, a gente vai evoluindo no ensaio também. Então, coisas que a gente tem que ver na hora do ensaio, nessa etapa do ensaio. A ordem que a gente vai tocar as músicas, geralmente a gente agrupa as músicas em blocos, né, de acordo com o ritmo ou com a tonalidade das músicas. Então, a gente tende a colocar músicas parecidas no mesmo bloco. A gente começa a montar a ordem dos blocos, né? Por exemplo, quando a gente chega para tocar, geralmente o pessoal presta mais atenção nas primeiras músicas e nas últimas. Então, a gente monta a ordem das músicas conforme a gente sente a necessidade. Então, e a gente também começa a perceber, com o tempo, tocando várias vezes, se apresentando, o jeito de cada evento. Então, se a gente vai tocar num show, num palco grande, é um tipo de ensaio. Se a gente vai fazer uma gravação, fazer uma live, ou se a gente vai tocar de uma forma descontraída, é um outro tipo de ensaio, né? Se a gente vai tocar, por exemplo, num churrasco, numa festa informal, é interessante a gente saber daquela galera lá qual é o tipo das músicas que aquela galera gosta. Mas muitas vezes a gente não consegue saber, a gente tem que fazer o quê? Época de São João, vai funcionar o repertório do São João. Né? Se está fora de época de São João, é um pessoal que gosta de dançar, então você sabe que gosta de dançar, você prepara mais umas músicas de shot. Então você tem um ensaio mais aberto. Se você vai fazer um show, é algo mais profissional, que eu acho que também não é o objetivo da maioria, você começa a ensaiar bem aquelas músicas, e às vezes é um número menor de músicas que tem que estar bem mais ensaiado. Então, a gente monta os blocos, ensaia as músicas na ordem da apresentação, e uma coisa interessante de fazer nesse ponto é você gravar como se você estivesse gravando o seu show inteiro. Então, você pega o seu celular, grava aí meia hora, 40 minutos de você executando as músicas e assiste essas músicas. Então, esse processo poucas pessoas fazem. Né? 5% dos alunos que eu indico fazem isso, porque demora, dá trabalho, mas se você assiste você tocando assim as músicas uma seguida da outra, como se fosse um show mesmo, você vai ver que isso gera uma percepção diferente do seu estudo. Então, eu vou passar aqui para você ver a revisão dessas... Opa, não é isso não. É esse aqui. As etapas do estudo do repertório. Então, a etapa A, se você gosta de anotar, de estudar, pode fazer as anotações aí e você procura seguir mais ou menos esse passo a passo. Se você tiver alguma dúvida nesse processo, você pode ir lá no Instagram, fala, professor, eu estou assistindo aquele vídeo sobre a jornada, eu estou com uma dúvida nesse ponto aqui, você pode me mandar uma pergunta, eu vou te responder, ou te respondo por vídeo, por áudio, ou eu mando algum vídeo para você estudar. Mesmo se você não tiver condições de comprar um curso meu, fazer uma aula comigo, eu faço isso também lá no Instagram. Então você pode me mandar um direct que eu tento responder. Posso demorar um pouquinho, a depender da carga de trabalho, porque realmente a prioridade são os alunos do curso, mas eu atendo também as pessoas que me procuram por lá. Então você tem a etapa A, que você desenvolve o estudo das habilidades, e a gente tem ritmo, harmonia, técnica, percepção. Na etapa B a gente seleciona um repertório, né, faz a transcrição harmônica,
escreve a letra, identifica a harmonia. Na outra etapa, a gente toca essa harmonia, né? Já procura a melhor tonalidade para a gente, monta os acordes no teclado e nos baixos, toca essa sequência e canta a música com os acordes parados, lembrando daquela intençãozinha do fole. Na etapa D, a gente coloca os ritmos, né? E aí a gente coloca o ritmo nos baixos, ritmo nos teclados, e faltou botar aqui ritmo nas duas mãos. Ritmo nas duas mãos. E aí você vai para execução melódica, onde a gente vai pegar a transição dos solos, executa os solos nas mãos separadas, depois junta as mãos. E aí a gente faz o ensaio. A divisão de níveis que eu percebi que funciona melhor para o processo de tocar sanfona é a seguinte. Primeiro nível, a gente usa cantigas simples, né? E aí a gente pode pegar, eu vou tocar um pouquinho aqui, para você ver o que são cantigas simples, né? Por exemplo, Asa Branca, é uma música simples, né? Música simples, Cai Cai Balão. Cai cai balão aqui na minha mão. Não cai não, não cai não, não cai não. Cai na Rua do Sabão. E aí você pode pegar, são músicas muito simples, até para quem já toca. Eu gosto de tocar essas músicas de uma maneira que eu faço um ensaio, um estudo mais aprofundado. Eu estudo a percepção. Muitas vezes você que é iniciante pode desenvolver com essa música uma parte mais mecânica, né, de você controlar. O peixe vivo vive fora d'água fria. E aí, o grande lance é que você pode, quem já é mais avançado, aprender a tocar em várias tonalidades. Como pode o peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Então, é muito bom essas músicas mais simples, e você pode botar em vários ritmos, né? Um shot. Você bota em baião. Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Você bota em arrastapé. Então, se você consegue tocar uma música em vários ritmos, sua visão do ritmo, né, do que eu chamo de polirritmia, começa a desenvolver ao ponto de que vai facilitar você juntar as mãos em outras músicas, você tirar de ouvido e você improvisar também, né, ou fazer aqueles fraseados no acompanhamento, que está no nível mais evoluído. Mas é muito importante você desenvolver essa base, tocar o parabéns para você. Eita! Então você vai tirando essas melodiazinhas mais simples, você começa a desenvolver também a capacidade de tirar de ouvido, né? Por exemplo, eu me atrapalhei aqui, como eu já... o ouvido já acusou, pô, tem uma coisa errada, aí eu já procuro e consigo
tocar a música de ouvido. Então, e esse processo de te tirar essas músicas nesse nível vai te deixar mais perto de destravar os próximos níveis. Então, muita gente já começa... Vim aqui, eu não... Pronto. Então tá aqui o último, a divisão dos níveis é essa. Então a gente começa com essas cantigas simples, né? No nível 1, cantigas de roda, as cantigas de niná. Aqui pode entrar até alguns forrós de Luiz Gonzaga, né? Asa Branca, A Volta da Asa Branca, que são músicas muito simples. Mas muita gente já começa aqui nesse nível 2, que são as músicas mais simples de forró, no ritmo de shot, baião e arrastapé. Se você começar já direto aqui, você vai sentir uma dificuldade. Muitas vezes você pode travar por uma falta de base, né? Mesmo de conhecimento da sanfona. Então, muita gente começa nesse nível e se atrapalha e até trava, porque não, na hora de ter uma base, não tinha. Então, você vai pegar música simples de forró, que é o quê? Aquelas músicas de Luiz Gonzaga. Lá no meu pé de serra, deixei ficar meu coração. Ai, que saudade tenho, eu vou voltar pro meu sertão. No meu roçado trabalhava todo dia, mas no meu rancho tinha tudo que queria. Lá se dançava quase toda quinta-feira. Não posso. Eita! Outra, né? Esqueci. Próximo, o próprio. Eu esse ano vou morar pro sertão pra dançar pelo São João. Com mais de 1000, ver um velhote atirado de grana. Sala de reboco. Todo tempo quanto houver pra mim é pouco, pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Todo tempo quanto houver pra mim é pouco. Então, a gente vai aprender nesse nível 2. No nível 3, eu já coloco aqui a parte do ritmo de forró, que a gente vai aprender. Eu recomendo a pessoa aprender o ritmo de forró junto com os instrumentais de forró de 8 baixos. Porque o ritmo de forró, ele é um ritmo mais quebrado, né? Se você tá aqui no como é que é? Fui num forró, pacacacó, ninguém bodou. No forró bodó, olha que eu fui no forró, pacacacó, ninguém bodou. No forró bodó, ninguém bodou. No forró bodó, ninguém bodou. No forró bodó. Esse tipo de acompanhamento, deixa eu até mudar aqui a câmera, que a gente faz nas músicas de forró, é muito parecido com os solos que a gente faz nesses instrumentais de 8 baixos, né? Por exemplo... Então, isso já é esse ritmo que você usa para fazer o instrumental, você já pode fazer para acompanhar as músicas. Assim como também o ritmo do resfoleiro. Você já pode usar no acompanhamento direto das músicas, né? Por exemplo, sanfona véia do fole furado, só. Sanfona véia do fole furado, só faz fim. Mesmo assim o cavaleiro faz um refundado e o coração da morena faz pum. O sanfoneiro animado puxa o fole depois de tomar um gole de rum. Então, essas coisas eu já deixo para aprender também no nível 3, porque o ritmo de forró ele é mais difícil. Quem já aprendeu, já tentou, já viu que o ritmo de forró ele é mais swingado, ele é mais quebrado. Então, é interessante que você já tenha aprendido o ritmo de shot, o ritmo de baião e o ritmo de arrastapé, né, que você vai
ter um fundamento até técnico para você pegar essas músicas. Então, deixa para aprender as músicas do ritmo de forró, os primeiros instrumentais no nível 3. Então, você já fez todo aquele processo uma vez, né? Todas essas etapas aqui, ó. Todas essas etapas aqui você vai fazer com as músicas, as cantigas simples. Depois você repete todo esse processo com as músicas mais simples, né, do forró. E aí músicas de 2, 3 acordes, 4, 5 acordes, você já pode fazer a depender da música. Depois você vai fazer esse mesmo processo com as músicas do forró, né, músicas do ritmo de forró. E aí você vai partir, depois você fez aquele processo todo, todas aquelas 6 etapas, no nível 3 você vai começar o nível 4 para fazer essas mesmas 6 etapas, e aí já com músicas mais elaboradas. E o que seriam músicas mais elaboradas? Músicas com, por exemplo... Deixa eu mudar aqui para você me ver com a sanfona inteira. Aquela música de Dominguinhos, Quando Chegar o Verão, que é uma música que... Quando chega o verão é um desassossego por dentro do coração. Quem ama sofre, quem não ama sofre mais. Sofre a menina, sofre o rapaz. 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 Canário que muda apenas dói. Amor que muda de penas dói. Outra música que tem muitos acordes, assim, que é bom você deixar também, por exemplo, Dorival Dantas. Tem umas músicas que tem muitos acordes, às vezes é meio complicado. Por exemplo, desta que eu hei de ver você bater em minha porta. Desta, sempre assim quem ri por último ri melhor. Desta, que a vida é isso, o mundo vai dar tanta volta. Talvez em uma delas você vá me encontrar. Eu sonhei você chorando, sabe? Não, ó, eu sonhei você chorando, sem saber o que fazer, só porque me viu passando com alguém sem ser você. Pra quem não tava ligando, reagiu sem perceber, me deixou até pensando. Esse pedacinho é bonito, ó. E aí você pode aprender essas músicas no nível 4. Então, quando a gente chega no nível 5, a gente está falando aí de músicas de harmonia bem mais complicada e músicas instrumentais, né? De Dominguinhos comum. Deixa eu botar aqui, ó. É até difícil que eu me atrapalho. Eu tô precisando dar uma ensaiada. Ô, Nilopolitano.
Então, isso é um exemplo de música do nível 5. Você pode pular de nível? Pode. Mas eu acho que você vai evoluir mais rápido se seguir esse passo a passo que você viu aí. Então, se você chegou até aqui, gostou, dá um like no vídeo, se inscreve no canal para não perder os próximos e te vejo no próximo vídeo, na próxima aula de forró aqui de alta catilogência. Valeu, pessoal, abraço e tchau, tchau.